Pessoal, eu queria falar de mais um detalhe ainda a respeito dos movimentos, que é a relação dele com os gráficos. Super comum a gente ver os movimentos descritos em gráfico. E para poder começar isso antes, a gente tem algo muito importante para falar, que é como ler gráficos. Basicamente, para os gráficos que nós vamos estar vendo, tem três coisas que a gente tem que prestar atenção. A primeira delas são os eixos. Essencialmente, é o que é que está em cada lado do gráfico. Geralmente a gente tem uma setinha assim e uma setinha para cá. E o que vai estar importando é o que é que a gente está descrevendo aqui. Pode ser, por exemplo, o espaço em função do tempo, ou pode ser a velocidade em função do tempo, mas o importante mesmo é que a gente saiba o que é que está sendo falado naquele gráfico. Não adianta a gente saber da forma se a gente não sabe o que é que está acontecendo. Por exemplo, estão falando bem, mas se você não sabe se é de você ou não, não faz muita diferença, né? Tranquilo? Primeira coisa que a gente tem que fazer é ver o que é que está aqui no eixo, que ele vai ser de alguém que vai estar no eixo X por alguém que está no eixo Y. Então, sempre esse primeiro aqui vai ser o nosso horizontal e o segundo vai ser o vertical. Tudo bem, gente? Quando a gente estiver visualizando o que vai estar acontecendo aqui em cada um dos gráficos, a gente vai ver basicamente duas coisas principais: a inclinação do que está acontecendo e a área que ele pode vir a formar. Por exemplo, se isso aqui for um gráfico de espaço e tempo e a gente tem esse gráfico daqui, ele tem uma certa inclinação que é diferente, por exemplo, deste outro gráfico aqui. Então eles têm características distintas. Um pouquinho mais na frente, logo daqui a uns, sei lá, pouquinhos segundos, a gente vai ver o que é que significa a inclinação de cada um dos tipos de gráfico. E a área que a gente vai estar cogitando é essa área que está embaixo do gráfico. É basicamente como se fosse a sombra desse gráfico projetada no eixo horizontal. Tudo bem, gente? E aí, para calcular as áreas, a gente pode, se for um caso desse, que é um triângulo, simplesmente calcular a área de um triângulo. Mas, se ele fosse, por exemplo, isso daqui, nós poderíamos quebrar como sendo a área de um triângulo e a área de um retângulo. Ou, se você quiser ser mais elaborado, isso aqui é um trapézio. Mas, se você lembrar de retângulos e de triângulos, está ótimo, a gente já consegue fazer tudo que a gente precisa. Tudo bem? Então, lembrando, a gente precisa do EIA, que é eixo, inclinação e área. Vamos lá? Se nós pegarmos aqui esse gráfico, ele é um gráfico que tem o que por o que. Vamos ver se a gente consegue entender. No eixo horizontal está o T de tempo e no S está o espaço. Então esse é um gráfico de tempo por espaço. Tudo bem? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Se a gente tiver essa inclinação, a inclinação essencialmente é a taxa de variação. Como que a gente pode fazer ela? Vamos dar uma olhada, por exemplo, tanto que ele variou daqui para cá. A inclinação vai ser sempre um quociente. Então, essa inclinação seria a variação. Aqui no eixo vertical nós temos do espaço. E no eixo horizontal nós temos o tempo. Vocês percebem que espaço por tempo é a velocidade? Então a inclinação no gráfico de espaço por tempo é a velocidade. E atentem para um detalhe. Quem que está andando mais rápido? Esse, nessa primeira reta que nós colocamos, ou nessa segunda reta? Tem dois modos para a gente pensar. Um deles é que, como a inclinação da reta verde ela é simplesmente maior, ele também vai ser mais rápido. Por outro lado, se a gente quiser fazer uma análise, a gente pode pensar, até aqui por volta dos 5 segundos, quanto que esse tinha andado? Ele saiu de 0 para 15 e andou 15 metros. Já esse outro, ele saiu do 0 para o 25. Então, se no mesmo tempo um andou 15 e o outro andou 25, ele está mais rápido. Tudo bem, gente? E o que é que a área quer dizer? Bom, espaço vezes o tempo não quer dizer para a gente nada.
Tudo bem? E uma pergunta. Se eu fizer isso daqui, deixa eu apagar. Eu tenho um carrinho que vai começar aqui nos 15 e vai andando. E eu tenho outro que vai começar aqui no 0, colocar a linha amarela. Vocês percebem que em algum momento eles vão se encontrar? Que a posição deles vai ficar igual bem aqui? É super frequente a gente esbarrar com aquelas questões em que tem um carro que começou na frente, mas está indo mais devagar, e tem um outro que começou atrás e está indo mais rápido, que é o nosso caso. O verdinho começou na frente, mas vai mais devagar. Olha como ele começou, como ele é pouco inclinado. Já o laranja, ele começou bem mais para trás, que ele começou aqui no 0, em vez de começar no 15, mas ele vai mais rápido. Então dá para a gente encontrar o tempo que eles vão se encontrar, que é quando as posições vão ser iguais. Tudo bem, gente? Então, vamos dar uma olhada aqui. Nesse outro gráfico, quem que a gente tem em cada um dos eixos? Quem que está no eixo horizontal? A gente tem o tempo. Quem que a gente tem no eixo vertical? A gente tem a velocidade. Então isso daqui é um gráfico de velocidade e tempo. E vamos dar uma olhada de novo nessa parte da inclinação. A gente sabe que a inclinação vai ser a variação de um. Então, ΔV dividido pela variação do outro, que é ΔT. O quão rápido a velocidade está mudando é a aceleração, gente. Então a inclinação de um gráfico desse vai ser a aceleração. E vamos colocar aqui um outro para a gente dar uma olhada. Se eu tiver, por exemplo, isso daqui acontecendo, ele está inclinado, gente? Tirando aquela coisinha redonda que eu não consigo deixar reta? Não, né? Se ele não tem inclinação, ele tem aceleração? Não. E a gente pode inclusive constatar isso porque ele começou com 20 e acabou com 20. Não mudou a velocidade dele, então não tem aceleração. E a área dele? A área dele seria o quê? Ela está nesse retângulo aqui, não é, gente? E como que a gente faz para calcular a área de um retângulo? Vocês lembram? Ela é basicamente a base. No caso aqui a gente vai ter o nosso tempo, que variou de 0 até 6, e a velocidade, que ela não variou, mas a altura dela é de 0 a 20, que dá 20. Então, essa área, ela seria a base, seria o nosso ΔT, vezes nossa velocidade. Eu não sei se vocês lembram, gente, mas velocidade vezes o tempo é o espaço. Então a área aqui vai ser o nosso deslocamento. Nesse caso, especificamente nesse caso, quanto que ele teria deslocado? Vamos dar uma olhada? Ele andou durante 6 segundos com uma velocidade de 20. Então o deslocamento dele foi de 120. No caso eu não coloquei unidades aqui, mas poderiam ser quilômetros por hora, poderiam ser quilômetros ou poderiam ser metros, de acordo com a unidade da nossa velocidade e do tempo. Tudo bem? Então lembrando, no gráfico de velocidade, a inclinação vai ser a aceleração e a área vai ser o espaço, quando a gente tiver um gráfico de velocidade e tempo. Tudo bem? E aqui vamos dar uma olhada, ficou bem pequenininho, está meio pequenininho, talvez difícil de ler, mas nesse eixo nós temos um A e aqui nós temos o T. Então ele provavelmente é um gráfico de tempo por aceleração. Então, quando a gente tem a inclinação, que seria a variação da aceleração dividido pela variação do tempo. Isso quer dizer alguma coisa para a gente? Não. Então a inclinação não quer dizer nada. Mas a área? A área, ela seria o quê? Vamos colocar um triângulo, por exemplo, saindo aqui.
Então a nossa área seria esse pedaço. Que ele tem, ele é essencialmente um triângulo, não é, gente? Quanto que ele tem de base? Ele saiu de 0 até 4, então de base ele tem 4. Quanto que ele tem de altura? Ele saiu aqui do 0 até o 20. Então ele tem 20 de altura. Tudo bem, a gente tem como calcular a área, mas o que seria essa área? Basicamente a gente estaria de algum modo multiplicando a aceleração vezes o tempo. Vocês lembram que a aceleração é a variação de velocidade dividido pelo tempo? Vou colocar aqui para a gente lembrar. A é ΔV sobre ΔT. Então, se a gente pegar esse ΔT aqui e passar ele para o lado de lá, nós ficaremos com a variação de velocidade e a aceleração vezes o tempo. Olha que coisa parecida, hein, gente? Isso e isso. Ou seja, num gráfico desse, a área vai ser a variação da velocidade. Atentem para um detalhe, gente. Não é a velocidade em si, é a variação da velocidade, tá? Então, ΔV aqui. Se eu dissesse para a gente que ele estava, a princípio, a aceleração aí está em metros por segundo ao quadrado e o tempo está em segundos. Se ele partiu da velocidade 10 metros por segundo, quanto que seria a velocidade final dele? Vamos dar uma olhada. A gente sabe que essa área seria a variação da velocidade. Se ele começou com 10, e a gente vai ver o quanto que ele variou, a gente pode estar aumentando ou diminuindo. Mas vamos ver quanto foi essa variação. A área de um triângulo, ela é basicamente base vezes altura sobre 2. Então, a área do triângulo seria de base 4 vezes a altura 20 dividido por 2. A gente simplifica 20, fica 10. Então essa área foi de 40. Se a variação então foi de 40, lembrando que a variação ela é definida como sendo a final menos a inicial. Ou seja, esse 10 daqui que está subtraindo, ele pode passar para lá somando. Então a nossa velocidade final teria sido de 40 com 10, 50 metros por segundo. Tudo bem, gente? E uma pergunta. Esse movimento, ele é acelerado ou ele é retardado? A velocidade está aumentando, então ele é acelerado. Tudo bem? Vou aproveitar para fazer uma pergunta aqui no gráfico de velocidade. A velocidade aqui nesse gráfico, ela é positiva ou negativa? Positiva, que ela deu 20, né? Então ele é progressivo ou ele é retrógrado? Progressivo, que ele está indo para frente. Tudo bem, gente? Então, vamos dar uma última olhada aqui. Seria um gráfico de espaço e velocidade. O que é que está acontecendo? Ele pode estar dando a posição do corpo. Suponha que ele estivesse aqui no 5. E eventualmente ele estivesse aqui no... Tem como ele fazer isso? Não. Esse é um dos gráficos que você não vai ver praticamente nunca, porque ele é muito estranho de ser feito. Ele não vai fazer uma curva certinha, ele não vai fazer uma reta. Então é improvável que isso aconteça. Sempre que aparecer um gráfico desse, ele vai ter que pedir alguma coisa muito específica para você explicar. Por exemplo, onde que ele estava parado? Talvez onde que ele estava, a pessoa pudesse estar correndo, onde que a pessoa poderia estar andando. Tudo bem? É mais comum quando a gente encontra os gráficos de espaço, eles estarem associados ao tempo e a velocidade também associada ao tempo. Porque o que é que acontece? Quando a gente tem um gráfico de velocidade e tempo, a inclinação não quer dizer nada. E a área não quer dizer nada também. Então, são somente algumas conclusões que a gente pode tirar a partir de perguntas específicas que ele vai estar fazendo. Não existe generalização para esse tipo de gráfico. Tudo bem, pessoal? Então, eu encerro por aqui esse pedacinho.
Vou, na sequência, colocar mais um gráfico com a resolução de alguns exercícios para vocês darem uma olhada. Espero que vocês gostem.